Você já parou para pensar que o sol, que tantas vezes é tratado como vilão, pode ser exatamente o que falta para sua saúde melhorar? Sim, aquele mesmo sol que você evita ao máximo, passando protetor solar até dentro de casa. Será que estamos errando ao fugir dele? Hoje, vou te contar por que o sol não é o inimigo que todo mundo pinta e como ele pode ser um aliado poderoso, se usado da forma certa. Fica comigo, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente sua relação com o sol. Importância histórica do sol nas civilizações. Desde o início da humanidade, o sol sempre teve um papel central nas grandes civilizações. Para muitos povos antigos, ele não era apenas uma estrela no céu, mas uma divindade, uma força maior que rege a vida, a morte e o ciclo das estações. Pense nos egípcios, por exemplo. Eles reverenciavam Ra, o deus do sol, como o criador de tudo. Ra era visto como o governante absoluto dos céus e da terra, responsável por trazer a luz e garantir a sobrevivência das colheitas e das pessoas. O sol nascendo todos os dias era um símbolo de renovação, de continuidade da vida. Na cultura inca, o sol também tinha uma posição de destaque, sendo associado ao deus Inti, que era o protetor do povo e o responsável pelo sucesso das plantações. Para eles, o sol era uma divindade tão importante que até a linhagem dos imperadores incas era considerada descendente direta de Inti. E não podemos esquecer os maias, que construíam grandes observatórios solares para prever eclipses e alinhar suas cerimônias religiosas com os movimentos do sol. Mas não era só no campo espiritual que o sol tinha importância. Em uma época onde o conhecimento científico era rudimentar, as civilizações antigas tinham uma compreensão intuitiva da relação entre o sol e a agricultura. Sem sol, as plantas não crescem, e sem plantas, não há comida. Por isso, o sol era visto como o grande responsável pela fartura e pelo sustento das populações. Não é exagero dizer que o sucesso de uma colheita dependia diretamente da sua relação com o sol. Festivais e rituais eram realizados para garantir que o sol continuasse a brilhar de forma benéfica, trazendo chuva na hora certa e calor suficiente para amadurecer as plantações. A importância do sol também influenciava a arquitetura. Muitos templos e monumentos antigos eram construídos para alinhar-se com os solstícios e equinócios, como Stonehenge, no Reino Unido, ou as pirâmides de Teotihuacan, no México. Esses alinhamentos mostravam uma profunda conexão entre os povos e os ciclos solares, reforçando a ideia de que o Sol não era apenas um fenômeno natural, mas uma força que precisava ser respeitada, estudada e reverenciada. Essa veneração ao Sol não era apenas uma superstição. Ela refletia uma verdade prática e inescapável. O Sol era, e ainda é, a fonte primordial de toda a energia na Terra. Ao reconhecer isso, os povos antigos construíram sociedades inteiras ao redor dessa compreensão. Para eles, o sol não era um inimigo. Pelo contrário, era o maior aliado que poderiam ter. Benefícios fisiológicos da exposição moderada ao sol. Quando pensamos em exposição ao sol, o que costuma vir à mente são os perigos dos raios UV. Mas e se eu te dissesse que a exposição moderada ao sol é essencial para a nossa saúde? Não estamos falando de horas ao sol sem proteção, mas sim daquele contato diário e controlado com os raios solares, que traz benefícios incríveis para o corpo e a mente. O primeiro e talvez o mais famoso benefício da exposição ao sol é a produção de vitamina D. Quando a luz solar atinge a nossa pele, ela estimula a produção dessa vitamina, que é fundamental para a saúde dos ossos. A vitamina D ajuda o corpo a absorver cálcio e fósforo, nutrientes essenciais para manter os ossos fortes e evitar problemas como a osteoporose. Sem essa vitamina, nossos ossos podem se tornar frágeis, levando a fraturas e outras complicações. E não é só isso. A deficiência de vitamina D tem sido associada a uma série de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e até mesmo alguns tipos de câncer. Mas o sol faz muito mais do que isso. Expor-se à luz solar também pode melhorar o humor. Já reparou como tendemos a nos sentir mais felizes em dias ensolarados? Isso acontece porque a luz solar aumenta a produção de serotonina, o chamado hormônio da felicidade. Esse neurotransmissor é responsável por regular nosso humor, nos dando aquela sensação de bem-estar. Em locais onde o sol brilha pouco, como nos países do norte da Europa, é comum ver pessoas sofrendo de transtorno afetivo sazonal. Uma forma de depressão que está diretamente ligada à falta de luz solar.
Isso mostra como o sol é essencial para manter nossa mente equilibrada. Outro aspecto interessante é que a exposição ao sol ajuda a regular o nosso ciclo circadiano, que nada mais é do que o relógio biológico do corpo. A luz do sol pela manhã manda um sinal para o cérebro, dizendo que é hora de acordar e ser produtivo. Por isso, quem se expõe ao sol regularmente tende a ter um sono mais regular e de melhor qualidade. Dormir bem, como sabemos, é crucial para a saúde mental, física e até mesmo para o sistema imunológico. Falando em imunidade, há estudos que sugerem que o sol pode dar um impulso ao nosso sistema imunológico. A vitamina D, produzida pela pele quando exposta ao sol, tem um papel importante na regulação das defesas do corpo, ajudando a prevenir infecções e fortalecendo a resposta imune. Pessoas com níveis adequados de vitamina D tendem a adoecer menos e a se recuperar mais rapidamente de resfriados e gripes. Além disso, o sol também pode ter um impacto positivo na saúde cardiovascular. Estudos indicam que a exposição moderada ao sol pode ajudar a reduzir a pressão arterial. Isso ocorre porque, quando a pele é exposta à luz UV, há a liberação de óxido nítrico, uma substância que ajuda a dilatar os vasos sanguíneos, facilitando a circulação do sangue e diminuindo a pressão arterial. Uma pressão arterial saudável é um fator crucial para prevenir doenças cardíacas e derrames. E não podemos deixar de mencionar os efeitos estéticos e de bem-estar que a exposição ao sol pode proporcionar. A luz solar moderada estimula a produção de melanina, o pigmento responsável pela coloração da nossa pele, resultando em um leve bronzeado, que para muitos é sinônimo de saúde e vitalidade. Claro, isso deve ser feito de forma cuidadosa, sem exageros, para evitar danos como o envelhecimento precoce da pele. Portanto, a exposição moderada ao sol é um aliado poderoso. Ela vai além da simples sensação de calor ou de um bronzeado, oferecendo uma série de benefícios para o nosso corpo e mente. Desde o fortalecimento dos ossos, passando pela melhora no humor e no sono, até a proteção do coração e a regulação do sistema imunológico. O segredo está no equilíbrio, saber aproveitar o sol de forma segura e moderada, tirando o melhor que ele tem a oferecer para a nossa saúde. Perigos do exagero e mitos sobre o sol. Quando se trata de exposição ao sol, é fácil cair em extremos, ou o evitamos completamente, acreditando que qualquer contato com ele é prejudicial, ou passamos horas sob seus raios, em busca de um bronzeado perfeito. Mas, como em quase tudo na vida, o segredo está no equilíbrio. O sol oferece muitos benefícios para a saúde, mas o exagero pode trazer sérios riscos. E, além disso, existem muitos mitos sobre o sol que geram confusão e, em alguns casos, comportamentos perigosos. Vamos começar pelos perigos reais da exposição excessiva ao sol. O principal vilão aqui são os raios ultravioleta, UV, que se dividem em dois tipos principais, UVA e UVB. A exposição prolongada a esses raios pode causar danos profundos à pele. Um dos efeitos mais conhecidos é o envelhecimento precoce. Os raios UVA penetram nas camadas mais profundas da pele, quebrando as fibras de colágeno e elastina, que são responsáveis pela firmeza e elasticidade da pele. O resultado? Rugas, manchas e uma aparência envelhecida, mesmo em pessoas relativamente jovens. Além do envelhecimento precoce, a exposição excessiva ao sol está diretamente ligada ao câncer de pele, uma das formas mais comuns de câncer no mundo. Existem 3 tipos principais de câncer de pele: o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma. Desses, o melanoma é o mais perigoso, pois pode se espalhar rapidamente para outros órgãos. A principal causa desse tipo de câncer é a exposição prolongada e sem proteção aos raios UV, especialmente em momentos de alta intensidade, como ao meio-dia. Outro problema comum causado pelo excesso de sol são as queimaduras solares. Elas acontecem quando a pele é exposta ao sol por longos períodos sem proteção adequada, como roupas ou protetor solar. A sensação de ardência e a pele vermelha são sinais claros de que você exagerou. E as queimaduras repetidas, principalmente na infância, aumentam significativamente o risco de desenvolver câncer de pele no futuro. Agora, vamos falar sobre os mitos. Um dos mitos mais difundidos é a ideia de que o sol sempre faz mal e deve ser evitado a todo custo.
Essa visão extremista faz com que muitas pessoas passem a evitar completamente a exposição solar, o que também é prejudicial à saúde, já que, como vimos, a falta de sol pode levar à deficiência de vitamina D e outros problemas. O sol não é o inimigo em si. O problema está no modo como nos expomos a ele. Outro mito é que o protetor solar é necessário apenas nos dias de sol forte ou quando estamos na praia. A verdade é que os raios UV estão presentes o ano todo, mesmo em dias nublados ou frios. É por isso que o uso de protetor solar deve ser parte da rotina diária, não apenas uma medida ocasional. Muitos acham que estão protegidos quando o céu está encoberto, mas até 80% dos raios UV podem atravessar as nuvens. Isso significa que você pode sofrer danos à pele mesmo quando o sol não está visível. Outro equívoco comum é a crença de que pessoas com pele mais escura não precisam se preocupar com a exposição ao sol. Embora a pele mais escura tenha mais melanina, que oferece uma proteção natural contra os raios UV, isso não significa que essas pessoas estão completamente imunes aos danos solares. Pessoas com pele escura também podem desenvolver câncer de pele, embora isso seja menos comum, e podem sofrer de outros problemas causados pela exposição excessiva ao sol, como o envelhecimento precoce. Ainda há a crença de que, ao usar protetor solar, você pode passar horas ao sol sem preocupações. O uso de protetor é importante, mas ele não torna a pele imune aos danos solares. A proteção oferecida pelo protetor solar tem um limite, especialmente se você está suando muito ou se molhando. É preciso reaplicá-lo a cada 2 horas ou após entrar na água, e mesmo assim, é importante evitar a exposição prolongada nos horários de pico, entre 10 horas e 16 horas, quando os raios UV são mais intensos. Finalmente, temos o mito do bronzeado saudável. Muitas pessoas acreditam que o bronzeado é um sinal de saúde e vitalidade, mas, na verdade, ele é um sinal de que a pele está sendo danificada. O bronzeado ocorre quando a pele tenta se proteger da radiação UV produzindo mais melanina, o que escurece a pele. Essa é a maneira do corpo de alertar que houve uma agressão. O que parece ser um brilho saudável é, na verdade, um indício de que as células da pele estão em perigo. O equilíbrio é fundamental. O sol tem seus benefícios, mas exagerar na dose ou acreditar em mitos pode trazer sérias consequências para a saúde. O importante é se expor ao sol de maneira consciente e protegida, aproveitando seus benefícios sem abrir mão da segurança. Como equilibrar exposição solar com saúde? Equilibrar a exposição solar de maneira saudável é essencial para aproveitar os benefícios do sol sem se expor aos seus riscos. O sol pode ser tanto um aliado quanto um inimigo, dependendo de como nos relacionamos com ele. Felizmente, existem práticas simples que podem nos ajudar a encontrar o equilíbrio certo e manter a saúde da pele, do corpo e da mente. Vamos explorar como fazer isso. A primeira regra de ouro é entender que a exposição ao sol deve ser feita com moderação. Isso significa que você não precisa passar horas ao sol para obter os benefícios. Na verdade, uma exposição diária de 15 a 30 minutos, especialmente nas partes do corpo como braços e pernas, já é suficiente para a maioria das pessoas produzir a quantidade necessária de vitamina D. Esse tempo varia dependendo do tom de pele. Pessoas com pele mais clara precisam de menos tempo ao sol, enquanto aquelas com pele mais escura podem precisar de um pouco mais. Outro ponto importante é escolher os horários certos para se expor ao sol. Os raios UV são mais intensos entre 10 horas e 16 horas, o que significa que esse período é o mais perigoso para a pele. Se você quer aproveitar o sol sem correr muitos riscos, o ideal é se expor durante as primeiras horas da manhã ou no final da tarde, quando a intensidade dos raios UV é mais baixa. Assim, você consegue absorver os benefícios do sol sem sobrecarregar a pele com radiação ultravioleta. O uso de protetor solar é uma das melhores formas de proteger a pele, mas é importante saber usá-lo corretamente. Muitas pessoas aplicam o protetor de maneira inadequada ou acreditam que uma única aplicação ao longo do dia é suficiente. O protetor solar deve ser aplicado generosamente em todas as partes do corpo expostas ao sol e reaplicado a cada 2 horas, ou com mais frequência se você estiver suando ou entrando na água. Um erro comum é não aplicar protetor nas áreas como orelhas, nuca, couro cabeludo, para quem tem cabelo fino ou está calvo, e pés. Todas elas são suscetíveis aos danos do sol.
Além do protetor solar, o uso de roupas adequadas também é uma ótima forma de se proteger. Tecidos leves, mas com proteção UV, ajudam a bloquear os raios solares e permitem que você desfrute do tempo ao ar livre sem comprometer a saúde da pele. Chapéus de abas largas e óculos de sol com proteção UV também são essenciais para proteger o rosto e os olhos, que são áreas sensíveis ao sol. Outro fator que ajuda a equilibrar a exposição solar é a hidratação. Quando estamos expostos ao sol, especialmente em dias quentes, o corpo tende a perder mais líquidos através do suor. Manter-se bem hidratado ajuda o corpo a regular a temperatura e previne problemas como desidratação e insolação. Além disso, beber bastante água mantém a pele saudável, o que é essencial quando estamos sob a ação dos raios solares. Mas não é só o cuidado com a pele que importa. Para muitas pessoas, a exposição ao sol também está relacionada ao desejo de bronzear-se. Embora o bronzeado seja visto por alguns como sinal de saúde, é importante entender que ele é, na verdade, uma resposta do corpo a uma agressão dos raios UV. O ideal é não buscar um bronzeado intenso, mas sim expor-se ao sol com responsabilidade. Para quem gosta da aparência de pele levemente bronzeada, o uso de autobronzeadores é uma alternativa mais segura do que passar horas debaixo do sol. A exposição solar deve ser ainda mais cuidadosa em pessoas com pele mais clara, histórico familiar de câncer de pele ou condições que aumentam a sensibilidade à luz, como o lúpus. Nesses casos, é importante conversar com um dermatologista para receber orientações específicas sobre como equilibrar a exposição ao sol de forma segura. Em alguns casos, pode ser necessário usar suplementação de vitamina D para garantir os níveis adequados sem riscos à saúde. Outro ponto a ser considerado é a importância de ouvir o seu corpo. Se você estiver ao sol e começar a sentir sinais de desconforto, como a pele começando a queimar, dor de cabeça ou tontura, é um sinal claro de que você está se expondo demais. Buscar sombra, beber água e se refrescar é essencial nesses momentos. Exposição excessiva ao sol pode causar queimaduras, insolação e até desidratação severa. Portanto, respeitar os sinais do corpo é uma forma de se proteger. Por fim, é importante lembrar que os benefícios do sol são acumulativos e não dependem de uma única sessão de exposição intensa. O ideal é adotar uma rotina constante e moderada, incorporando a exposição ao sol no seu dia a dia de maneira consciente e saudável. O segredo está em pequenas doses frequentes, que fornecem ao corpo os nutrientes e estímulos necessários, sem colocar a saúde da pele em risco. Portanto, equilibrar a exposição solar com saúde envolve uma combinação de práticas simples, tempo moderado ao sol, proteção com roupas e protetor solar, escolha dos horários adequados, hidratação constante e atenção aos sinais do corpo. Quando adotamos essas medidas, conseguimos aproveitar o melhor que o sol tem a oferecer, sem os riscos associados à exposição exagerada. O sol é um aliado, desde que saibamos utilizá-lo com responsabilidade. Agora que você já sabe que o sol não é seu inimigo, é hora de repensar a forma como se expõe a ele. Lembre-se, com equilíbrio e cuidado, o sol pode ser um grande aliado da sua saúde. Se você curtiu esse vídeo e aprendeu algo novo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como este. E aproveita para compartilhar nos comentários como você costuma se proteger do sol no dia a dia. Vamos trocar dicas e continuar essa conversa. Até o próximo vídeo.